Bom dia, boa tarde, boa noite e, acima de tudo, boa quarta-feira, meus bacanos. Eu sou o Doritos e meu salgadinho favorito é Ruffles. Do meu lado estão o Luiz, Olá, eu sou o Luiz Impieri, o cara da Folha 4. Renatinha, Olá, eu sou Renatinha e eu odeio o IkebuCast. Gustavo Olá, eu sou o Gustavo, mas na verdade eu não sou o Gustavo. e você tá ouvindo o IkebuCast número 5. E hoje a gente vai falar sobre animes que se alongaram demais, que deveriam ter acabado mais cedo do que acabaram, whatever. Cara, primeiro a gente deveria estabelecer como é que vai ser essa discussão. A gente vai falar só de animes que deveriam ter acabado, que se alongaram demais, ou então, tipo, sei lá, de momentos que foram longos demais do que deveriam. Um arco de um anime, uma luta, uma coisa Cara, assim. eu acho que Como a vocês gente preferem? pode, pra deixar a discussão um pouco mais abrangente, pode ser os dois. A gente pode tanto falar sobre obras no geral que se estenderam mais do que deveriam, como também arcos que ou se estenderam demais, ou às vezes arcos novos que nem tinham necessidade de existir. Ou então não só arcos, mas complementos que não têm a menor necessidade. Por exemplo, eu poderia citar só por cima o filme de Code Geass do ano passado, o Ressurreição de Lelouch. Eu acho que tem uma diferença entre o anime, o filme, sei lá, que devia ter acabado já, e o que se alongou demais. Por exemplo, o se alongou demais eu definiria como aquele que o final ainda não chegou, mas já deveria ter chegado. Então, por que pra gente deixar essa discussão um pouco mais abrangente e também mais tranquila, a gente não considerar as duas coisas, tipo, as duas opções, tanto coisas, né? as três, no caso. Eu posso começar falando do filme de Code Geass, ou alguém quer começar falando de alguma coisa? Então, eu queria trazer para a discussão aqui Code Geass, mais especificamente o filme que teve ano passado, porque Code Geass lá em 2008 ele teve um final que eu considero muito bom. Apesar de Code Geass ter muitos defeitos, o final em si eu considero que foi, tipo, fechou da melhor forma que poderia com o que a obra tinha até aquele momento. Só que aí vieram os filmes que eu acho que estragaram, porque o final já tinha chegado, eles quiseram alongar. Tem 3 filmes de Code Geass, na verdade. 2 deles são basicamente recaps, que mudam um ponto apenas da história, que, spoiler, a Shirley, né, ou Shirley, como é em japonês, ela não morre, ela fica viva e ela ganha guias, né? Isso nos filmes. Daí, por causa desse guias dela, a gente teve o terceiro filme de Code Geass, que foi o Lelouch of the Resurrection, que se passa mais de um ano depois do suposto final, onde o Lelouch ele sacrifica para que o mundo inteiro veja ele como um monstro e assim ele consiga fazer uma paz mundial lá. O que acontece? Aí eles continuam com esse filme, que basicamente o Lelouch virou um vegetal, ele sofreu uma lobotomia fudida, basicamente, e ele é uma bagagem que a Sitio carrega para lá e para cá, até o momento que os terroristas sequestram a Nanali e o Suzaku, e o Lelouch, eles precisam trazer a mente do Lelouch de volta pra ação. E eu acho esse filme completamente desnecessário. Mas, tipo, você falou que tem um final do Code Geass nos animes, tipo, nas séries, e depois eles fazem os filmes pra dar continuidade à história. Mas em que sentido? Porque assim, eu não entendi direito, porque eu não vi Code Geass direito. Mas é tipo, o anime original pra televisão, ele teve um final e os filmes adicionam uma nova história, um novo arco, sei lá, a história, ou então, tipo, o anime chegou num ponto em que ele poderia ter acabado, no final da série de TV mesmo, ele tem um cliffhanger ou algo assim que leva pro filme, não deveria existir. Então, é esse cliffhanger que eu acho que não deveria existir, porque, sim, o final da série de TV foi, assim, fenomenal. Como eu falei, Code Geass tem muitos problemas, muitos mesmo, mas o final foi fenomenal. E os filmes, eles têm o mesmo final. Eles literalmente os filmes, na verdade, só existem pra mudar uma única coisa no roteiro, que foi, entre aspas, a desculpa pro Lelouch continuar vivo depois daquilo tudo. Na real, ele meio que tinha algumas teorias desde um tempo que o Lelouch estava vivo, mas isso teoricamente não faria mais diferença, porque o jeito que o final de Code Geass foi feito era assim, independente se o Lelouch morreu mesmo, se ele tá vivo, o que importa é que acabou tudo. E esse filme, ele não agrega de fato. Quando assisti esse filme, pegando aquele filme de Pokémon, ou então, sei lá, aquele filme do Naruto, que ele vai pra prisão, aqueles filmes que não tem nada a ver com a trama principal, e só existem pra
É filme filler, então. Me parece Pô, mas tem uns que são bons, né, mano? Pokémon, no caso. são bons. Mas no caso, esse não é bom. Ele literalmente não avança em nada, nenhum tipo de história, porque qualquer tipo de história, qualquer tipo de desenvolvimento político ou dos personagens já tinha chegado ao final, então não tem nenhum personagem para desenvolver, não tem nada. É simplesmente eles introduzir uma nação secreta com novos inimigos secretos que também possuem guias. Agora todo mundo tem guias, a minha mãe tem guias agora. E é isso, são os vilõezinhos novos que apareceram. Isso é o tipo de coisa que eu odeio em qualquer história, tá ligado? Esse negocinho de repente, é mais um inimigo esperando para atacar, ou algo do tipo. É sempre a estratégia mais óbvia e pouco criativa de um roteirista, ele, sei lá, ele tentar dar continuidade a algo que não precisa. Shingeki no Kyojin, inclusive, tem muito disso. Eu queria falar de Shingeki no Kyojin depois. Embora que Shingeki no Kyojin seja um caso específico. E o problema é que nem sequer eles desenvolvem. Os vilões, eles são totalmente genéricos. No caso, são dois irmãos, né? Uma mulher e o irmão dela que ficou mais novo. Nada sobre isso é desenvolvido. Porque o foco que a obra dá neles é muito pouco. Tipo, esse irmão da mulher aí, se ele apareceu em tela por mais de 20 minutos, foi muito. E desses 20, 18 foi lutando com o robô. E a irmã dele aparece um pouquinho mais, mas basicamente metade do tempo que ela aparece em tela é para explicar o poder dela. Que basicamente ela consegue voltar no tempo sempre que ela morre. Ela é o Subaru de reserva, basicamente. Mas acho que nesse contexto específico, a ideia em si já estava fadada ao fracasso. Porque, segundo o que você falou, eles estabeleceram um novo personagem, porém também era para ser o final do anime. E no momento final de uma história, o momento ideal para você dar destaque aos personagens que estiveram na história durante todo esse tempo. Então eles criaram novos personagens no momento em que o Lelouch, todos os outros, todo o resto do anime deveria receber um maior destaque. Claro, nesse caso, principalmente se tratando de Code Geass, eu não vi Code Geass até o final, mas eu vi alguns episódios, acho 12. Eu provavelmente nem os personagens principais, nem os novos que foram adicionados foram desenvolvidos. Estou certo? E você está completamente certo. Porque eu pensei assim, tá, o Lelouch vai reviver. E isso pode ser usado de uma forma interessante, porque pode mostrar as consequências do mundo para ele, pode mostrar como que algumas pessoas vão reagir quando souberem que ele voltou. Sendo que é tipo assim, nossa, o Lelouch voltou. Tem uma ceninha emocionante de 2 minutos, depois de estar todo mundo agindo normalmente, como se o Lelouch sempre estivesse ali, fazendo planos para a guerra. O máximo que acontece é tipo um diálogo de uns 3 minutos do Lelouch com o Suzaku, que parece muito, muito gay, que o Suzaku foi tipo, nossa, Lelouch, eu sou tão feliz que você voltou dele, também sou muito feliz de estar aqui, amiguinho, nossa, nós somos amigos, E, tipo, não tem isso, os personagens antigos, eles não ganham uma visão mais aprimorada, eles basicamente só estão lá porque o Lelouch precisa de contingente militar para fazer guerrinha. O filme inteiro é basicamente o fanservice do Lelouch voltando, tipo, olha, gente, o Lelouch voltou, olha como ele é inteligente, olha como ele é foda. É basicamente um fanservice do Lelouch, e o próprio Lelouch é completamente estragado nesse filme, porque ele teve o Requiem dele, ele teve a catarse do desfecho dele no anime, eles trouxeram ele de volta pra nada, o personagem não tem mais utilidade no mundo. O Lelouch ficou completamente vazio, porque ele teve tudo em volta dele seria fechado com o fim dele. Eles trouxeram de volta e ficou horrível. Pra mim, pior do que você esquecer um personagem é você trazer só pra piorar. Tipo o que Psycho Pass fez com Kogami, que eles esqueceram ele na segunda temporada, né? Trouxeram ele de volta no filme só pra estragar ele. Isso me deixou muito curto. E sabe o que é o pior? O final do filme é aberto, e além de ser meio que aberto, o final do anime original dava a entender nas entrelinhas que tinha ido mais ou menos para o mesmo ponto. Então, no fim das contas, o final foi basicamente o mesmo que teria sido se tivesse acabado no anime. Foi só 1 hora e pouco de fanservice do Lelouch discutindo coisa. Só que no caso do Code Geass, aparentemente não é um filler, né?
É canônico. Sim, isso que é foda, é canônico. Se fosse filler, eu poderia simplesmente ignorar, mas é canônico. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que as pessoas vão contar como filler, tipo, mesmo não sendo oficialmente. Não, mano, eu não vi Code Geass, eu não vi esse filme, mas pelo que o Império tá falando, esse filme é totalmente ignorável. Sim, eu prefiro Embora fingir que ele não existe. é uma DLC. Não, ele não é nenhuma DLC. É que acontece, esse filme vem como uma continuação de uma série de recapitulação de filme. Então tem o primeiro filme que adapta parte do anime, o segundo filme que adapta outra parte do anime. Mas aí veio esse filme que, ao invés de adaptar a parte final do anime da forma como tá no anime, ele pega, adapta parcialmente eventos que acontecem e adiciona coisas novas. Então é tipo, é como se fosse uma versão nova de Code Geass que tem meio que um final novo, não é tipo, não é uma continuação da série, é uma continuação dessa atuação nova de filmes que tem mudanças visuais na maior parte do tempo, mas nesse último tem, de fato, uma nova história. E é um fanservice, no final das contas, é uma sessão de fanservice. Essa é a ideia de por que isso é até uma recapitulação de Code Geass não sei quantos anos depois. Esse filme meio que já é a proposta dele. Então eu não conto como um alongamento, tipo, é um alongamento da franquia, mas eu acho que não interfere em nada com a série, porque é um negócio bem isolado e com uma diferença de tempo tão grande que é mais um bônus pra fã do que qualquer outra coisa. Nesse filme aí, acontece aquele final do Suzaku e do Lelouch vender aquela coisa que tem só no anime, que tem no anime, acontece também. Mas acontece que eu pergunto no final do segundo filme ou é no final do terceiro, que é a continuação, que é o extra. Não, eu acho que é no segundo filme. Então, o problema não é fanservice. Fanservice pode ser aplicado de uma forma interessante. O problema é quando o fanservice só existe pra tirar mais dinheiro de alguma coisa e ele estraga essa coisa. Tipo o filme de Code Geass que estragou não só o Lelouch, mas os últimos personagens que ainda eram bons. Esse lance de você dar um novo desfecho pode ser usado de forma boa. Foi bom em Madoka, por exemplo. A gente teve Madoka, o anime pra TV de 2 episódios. Daí a gente teve 3 filmes. A gente teve o 1 e o 2, que são recaps. A gente teve o 3, que dá uma continuação pra história. Só que essa continuação foi boa, porque ela trouxe uma visão nova. Ela conseguiu fazer com que essa continuação não fosse tão forçada. E ainda foi muito boa, porque desenvolveu muito bem os personagens que já tinha. Eles introduziram alguns novos, mas deram um bom aprofundamento para os que já tinha e deu uma nova visão para a obra. E eu acho que isso foi fenomenal, tanto que eu gosto mais desse filme do que do anime para TV no geral. Eu amo, tanto que, na verdade, o terceiro filme de Madoka, que é o Hangyaku no Monogatari, ele é tipo o meu quinto anime favorito, eu acho. Eu poderia dizer aqui. Ele é um dos meus animes favoritos. Mas depois que isso não deu nem um pouco certo. Alguém ainda quer falar sobre esse filme ou a gente pode ir pra Shingeki no Kyojin que o Dori queria falar? Certo. O final do anime tem um cliffhanger pra o que vai acontecer nos filmes. Só que a gente chegou à conclusão de que esses filmes são totalmente dispensáveis. Alguém, sei lá, resolva assistir Code Geass agora, ou algo do tipo. Ele precisa ignorar os filmes? Ou, sei lá, o que deve... Como é que ela deve encarar esse filme? Deve ver ou não? Ela vai Cara, perder alguma coisa? A experiência muda? olha, muda. Eu acho que é o seguinte: a pessoa começa a ver Code Geass, eu acho que ela deveria aceitar que Code Geass acabou quando a anime pra TV acabou. Eu não acho que ela deveria não ver esse filme, mas eu acho que se ela for ver, ela deveria considerar como um filler. Apesar de não ser um filler, ser realmente a continuação, ela deveria considerar como algo desprezível e focar só no anime pra TV, que na minha opinião teve um desfecho que deveria ter, entendeu? Eu acho que com isso ele quer dizer, a percepção tem a série principal, que é os animes lá de 50 episódios, mas esse filme e esse conjunto de recapitulação nova e tal, eles têm que ser visto com a mesma visão que tem os outros filmes, que não tem Lelouch nem nada, é só basicamente mais filler e mais extra ainda, tipo... Você tem que ver isso como uma franquia, e essas são peças suplementares que talvez tenha informações sobre lore, etc. Que você pode gostar caso você seja fã de Code Geass como uma franquia, mas se você quer ter uma história mais concisa e com maior qualidade, é melhor ficar com a série. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. Então a gente já pode ir pro próximo. Quem que queria falar de Shingeki no Kyojin, eu acho que já pode Cara, falar. Shingeki no Kyojin é um caso muito específico, porque ele não necessariamente chegou ao momento em que ele deveria ter acabado. A questão é que o Isayama, enquanto ele tá escrevendo, ele bate de cara com uma série de muros, e o modo como ele quebra esses muros pra dar continuidade à história é sempre muito ridículo. Então você tem todo esse caminho a percorrer enquanto assiste o anime, você nota claramente a falta de, sei lá, técnica de habilidade de escrita para Isayama. Quando você tá escrevendo uma história, você tem basicamente duas formas. Uma é que, sei lá, você brincou no quintal ou algo assim, teve uma grande ideia no metrô,
quando você chegou pra escrever, você já tinha mais ou menos algumas ideias pra colocar no papel, e aí com outras ideias que você vai ter enquanto escreve, você ligar uma ideia a outra. Agora tem um jeito de que você só tem a premissa do negócio, a premissa é genial, e aí você vai desenvolvendo a história ponto por ponto. Shingeki no Kyojin é claramente escrito dessa forma, tá ligado? Você tem um conceito de que as pessoas estão morando dentro das muralhas, tem titã do lado de fora, de repente um titã enorme invade as muralhas. Nisso você tem o Eren, ele vai jurar vingança porque a mãe dele morreu. E aí você vai escrevendo as coisas, você botando seus plot points, seus twists. A questão é que dessa forma é muito fácil do escritor se embaralhar, tá ligado? Então ele toma uma decisão, ele faz algum plot twist, ele fala, opa, caralho, não era pra eu ter feito isso, porque agora cria um furo de roteiro. Ou então agora eu não posso mais usar esse personagem de novo. Ou então, putz, eu fiz essa ideia é genial, só que sem isso vai ficar muito difícil de desenvolver a história, de levar ela pra frente. Tipo, sei lá, matar o protagonista é meio complicado, né? Quando você não tem uma ideia exata do que vai acontecer depois. Então acaba que, cara, Shingeki no Kyojin é uma merda e, tipo, um único problema do acaba interferindo em personagem, até no ritmo da história, acaba que ele já deveria ter acabado. Tipo, eu acho que isso é mais um problema de alongamento com definir o tom da série, porque um dos problemas de Shingeki no Kyojin é que podia ser uma história de vingança ou de revolta. Mas se você, obviamente, viu até agora, você sabe que não é uma história sobre nada disso. Então a maior parte do tempo você se perguntando sobre o que é isso, qual é a história que eles querem contar pra gente. Porque não é a história do Eren, e não é a história daquelas crianças, e não é a história de revolta da humanidade. É uma história sobre outros temas. Só que esses temas, eles demoram tanto pra aparecer, que quando eles aparecem, parece que você tá acompanhando uma história diferente. Porque no final das contas, nada foi definido durante a grande maioria dos primeiros arcos, porque você tá querendo contar uma história sobre personagens isolados, no mundo isolado, com conhecimento muito pouco, e a única maneira que ele tem de fazer essa história ser interessante é tentar mudar frequentemente a forma que esses personagens enfrentam o que eles têm, né? O conhecimento que eles têm. O que acontece é que nenhum dessas peças de conhecimento tem alguma ligação imediata e clara o bastante pra fisgar a atenção da pessoa. É isso que eu sinto que faz Shingeki parecer arrastado mesmo não sendo. Mas e Jojo? Bora falar de Jojo. Pode ser, eu acho um ótimo exemplo de história alongada. Vocês acham que Jojo se alonga? Vocês acham que Jojo se alonga, mano? Alguns arcos em si, sim, mas como eles meio que sempre estão recomeçando, não sinto que Arcos em que sentido? As partes? Não, arcos, as partes, isso. Arcos, algumas partes sim, mas eu sinto que a história tá sempre tentando se renovar e eu não acho isso ruim, não. Mesmo que venha ter uma parte ruim, uma parte mais fraca, uma parte que, sei lá, a maioria dos fãs não vai gostar ou algo assim, não acho que seja necessariamente a história se alongando. Quer dizer, ele tá literalmente se alongando, óbvio, mas não é a mesma história, é sempre outra história que o cara tá contando. Mesmo que tenha alguns personagens que apareceram nas mais antigas. Mas eu falo de... Porque meio que a gente sempre considera uma parte como um mangá à parte. E ele só se passa no mesmo universo que as outras partes. E eu tenho a impressão de que as partes mais alongadas são as piores. As piores partes no sentido de personagem de tudo. Então, além de ter todos esses outros problemas, ela ainda tem o problema dela ser longa demais. E o irônico, uma dessas duas partes é a menor. A que mais se alonga, uma das que mais se alonga, é a menor, que é a parte 1. Porque a parte 1, meio que depois do momento... Cara, tudo na parte 1 acontece muito rápido. E o confronto, meio que o confronto final acontece muito rapidamente. O Jonathan, né, encontra com o Dio, e aí tem aqueles dois caras que o Dio ressuscitou e tal, eles têm uma luta. O Zeppelin lá, ele tem uma luta com um cara, o Jonathan, ele tem uma luta com outro, o Dio fica lá atrapalhando tudo, e aí depois eles voltam esses caras, mas aí o Dio vai pra outro lugar, um desses caras sobreviveu, então ele acaba tendo... Ele faz meio que um jogo com o Jojo, meio que numa prisão e tal, o Jojo tá amarrado, eu não lembro direito desse arco, mas era mais ou menos assim. Aí depois o Jonathan, ele vai pro castelo do Dio, e aí tem a luta final, e tudo isso se alonga muito. Lutas em Jojo, geralmente, elas são meio longas, assim. Tipo, parece que o momento que vai acabar, no sentido de que alguém vai vencer,
tem um twist e essa pessoa, ela caiu numa armadilha do outro. O outro usou as regras do oponente contra ele. Nessa parte, eu acho que é quando isso menos funciona, tá ligado? Então acaba que, tipo, não, tudo bem, pode acabar, bora acabar agora. Não, mas, peraí, mas o Jill tem uma carta na manga. Cara, a parte 1 pra mim é a pior, tá ligado? É engraçado você falar isso de aí a parte 1 e tal, porque eu sinto que o real problema de a batalha acaba nunca, e meio que quando ela acaba, você se pergunta por que essa batalha demora tanto, é a parte 3 de Jojo. Porque, tipo, tem esse negócio de a batalha se alongar demais, eu sinto muito isso na parte 3, porque tem muita batalha na parte 3, Eu acho que principalmente não, na reta na final. parte 3. Eu acho que tem muita batalha na parte final. Eu acho que na parte 3, mas de uma forma diferente, mano. Porque, sabe One Piece? One Piece, cara, One Piece é um anime fantástico. E eu tava revendo One Piece ano passado. E aí, não sei se vocês lembram, mas vocês lembram do arco do Baratie? Luffy batalha lá do Baratie com aquele cara lá que tem uma armadura de ouro. Cara, aquela luta é interminável. E ela é muito chata. Porque ela tem vários twists, tipo, o cara ele tem uma lança que faz isso. Ah, mas a lança quebra. Não, mas a lança ainda dá pra usar. A lança, ele quebrou a lança agora, mas ele tem uma rede. Bom, a rede não deu certo, mas... Não, ele usa a rede de uma outra forma agora. Cara, Jojo, eles continuam com essa questão das lutas terem vários twists. O problema é que, como esses twists na parte 1 são muito ruins, meio que parece que a luta ela é só interminável e o autor tá adiando as coisas, tá ligado? Querendo ganhar páginas. Na parte 1 eu acho diferente. Na parte 1 eu acho que é onde as lutas têm menos twist, tá ligado? Na parte 1 é realmente a questão de uma coisa tá acontecendo e, tipo, tem muito tempo de tela, muito tempo de página as coisas, entendeu? É diferente. Só que não só nas questões das lutas que a parte 3 é longa. Ela, no geral, ela é esticada pra caralho. Eles demoram muito tempo pra encontrar o Jill. E tudo que você tem é um caminho cheio de NPCs. Cheio de bosses. Ah, sim, eu concordo que é isso mesmo, eles são longos, mas eu acho que a parte 3 ela também para muito nesse sentido de luta deles enrolarem, porque, sei lá, na reta final as lutas elas ficam mais longas porque elas teoricamente são mais importantes, mas o que acaba acontecendo é que, por exemplo, muitas dessas lutas elas têm um personagem passando por uma situação de sufoco, onde ele vai obviamente se ferrar, e aí ele vai pegar e ele vai ganhar do cara, mas é aquele famoso caso do One Piece, que tem em Dressrosa também, onde começa o arco, os caras começam a lutar com o Doflamingo, e no final do arco eles ganham do Doflamingo, mas durante todo o decorrer praticamente da história, tem alguém lutando contra o Doflamingo. E é tipo, é claro que não é replicado dessa mesma maneira, porque o One Piece é longo e Jojo é consideravelmente mais rápido, mas quando a gente compara a quantidade de batalhas que Jojo Parte 3 tem com, sei lá, Parte 1 e qualquer resto, muita impressão é que a maioria dessas batalhas são não memoráveis, mais longas do que elas têm o direito de ser e coisa do tipo, entendeu? É isso que eu digo quando eu falo, a parte 3 tem um problema que pra mim é pior, é porque tem muito mais batalha do que a parte 1. E como a parte 1, ela, beleza, ela enrola essas poucas batalhas, mas são poucas batalhas. Mas o que é inegável é que a parte 3, tipo, boa parte do que acontece nessa parte é totalmente dispensável. Tanto porque as coisas que acontecem no caminho, durante esse caminho de A a B, não importam, tá ligado? Porque o Abdul morre. Só que se você pular pra o arco da mansão do Jill, você não perdeu nada, porque o Abdul, ele volta à vida. Então, sabe, qual a perca que tem aí? E tem a parte 5. A parte 5 das partes de Jojo é a que mais se parece com a parte 3. Só que a parte 5 ela tem uma série de twists, ela tem plot points, e é um caminho, tem caminho de A a B, só que são vários caminhos de A a B. Porque primeiro eles têm que ir naquela ilha pra pegar aquela quantia de dinheiro que era do Polpo. Acho que é esse o nome do cara, né? Polpo. Isso. Então, lá, quando eles conseguem essa grana, o cara dá uma missão pra eles, então eles têm que levar a menina ali. Quando eles deixam a atriz, entregam ela pro chefe, eles descobrem que o chefe, na verdade, é do mal. Então eles têm que fugir, já é outro caminho de A a B. Então depois eles têm que ir pra uma ilha pra poder saber coisas sobre o chefe, pra poder matar ele.
Eles chegam lá, eles pegam as informações, então depois eles têm que ir para outro lugar. Então não é grande caminho de A a B. São vários caminhos pequenos de A a B. E é por isso que funciona melhor, sacou? Eu sinto que parte dessa coisa de não é só um caminho de A a B, mas tem mais coisas, é parcialmente o objetivo da parte 5, porque o Giorno, ele quer mudar como funciona esse submundo, né, dessa região aí. Só que isso não é claro, porque ele quer, beleza, ele precisa descobrir a identidade do chefe e tudo mais, e aí partir pra isso e etc. Só que isso não é uma coisa tão clara quanto encontrar um maluco onde a gente sabe onde tá e meter uma surra nele. E isso é basicamente o que permite o Jojo Parte 5 ter todos esses momentos de revelações e meio que mudanças de objetivo, porque, querendo ou não, eles nunca tiveram um objetivo tão claro ou direto quanto a parte 3, que é basicamente vamos até esse lugar bater nesse cara. Mas eu acho que a parte 5, ela tem toda essa estrutura melhorada por causa de um aprendizado que ele teve com a parte 3. Entendeu? Tem acho que vocês conhecem, né, o VideoQuest, o Leonardo Kitsune. Ele, acho que no VideoQuest sobre Jojo Parte 3, ele meio que deu uma ideia de como poderia ser. Então eles não sabem o que tá acontecendo, aí descobrem, é o Dio. Certo, sabemos que é o Dio. Como é que o Dio tá fazendo isso? Como que ele voltou à vida? Tá. Certo, a gente precisa pegar o Dio. Onde é que o Dio tá? Mais uma investigação, descobrem onde o Dio tá. Certo, vamos ali. Aí você tem, sei lá, umas 2 ou 3 lutas dele nesse caminho. Eles chegam ao Dio, aí tem a luta contra aquele parceiro do Dio. Eles lutam contra o Dio e acabou. Você já tem mais twist nessa aventura, entendeu? É mais importante, é melhor dessa forma, entendeu? Do que só um caminho de A a B. É por isso que parte 3 de Jojo é uma merda. Vocês acham que Monogatari se alongou mais do que deveria? Esse é um dos poucos casos onde eu acho que acaba onde ele tem que acabar. Mas não acabou. Mas a história principal acabou. O que tá sendo Peraí, contado são Monogatari tudo... não acabou ainda? Não, o que existe em Monogatari são spin-offs, entre aspas, tipo, backstory de tal personagem que até então só tinha dicas, coisas, é tipo, o que aconteceu no passado. Não é o tipo de alongamento que soa, não é o tipo de alongamento que atrapalha o decorrer, tipo, da história principal, porque eles não mexem nela há um bom tempo. Tudo que a gente tem é ou como que esse personagem secundário tá vivendo a vida dele, ou o que aconteceu no passado dele. E coisas que já existem, tipo, faz um bom tempo. Por exemplo, a história da Shinobu, que é trabalhada em algum desses volumes que vem depois do término, né, de onde tá o anime e tudo mais, eles já existiam em referências como extra de Blu-ray e tal, então ele escreveu um livro sobre uma ideia que ela existia picotada ali desde o princípio, mas não era um livro inteiro. Então agora ele só basicamente pegando essas histórias, essas coisas menores e explorando elas, entendeu? Não é um alongamento muito artificial, é mais uma extensão natural de como que eu posso continuar fazendo essa obra rentável do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, ele não se alonga mais do que deveria, não é? Sim, não tem nenhuma... Deve ter alguma parte que soa que não precisa ter, mas no geral é bastante encaixadinho. Cara, Monogatari tem o quê? Uns 10 animes? Uns 6? Como é que é isso? 100 episódios. Não é isso, mas é menos. Não, mas nesse sentido vocês não acham que poderia ser menor a história? Que ela Sim. demorou tempo demais em determinado... Não. A história não precisa ser mais, como posso dizer, mais curta, porque a maioria dos arcos duram, sei lá, 5 episódios no máximo. O que acontece é que tem muitos arcos. Então ok. Já tira Monogatari da lista, né? Sim. Eu vou falar agora sobre Durarara, beleza? Que eu gostei muito da primeira temporada, sou muito fã da primeira temporada de Durarara, mas eu acho que ele se estendeu desnecessariamente. O autor colocou vários personagens que pareciam que iam ser importantes, mas no final foram inúteis, ou então que tiveram só um ou dois episódios de real relevância. E ela foi se alongando, eu acho que porque não é muito difícil você dizer como Durarara deveria ter acabado. O ponto, por exemplo, com Code Geass, quando o Lelouch fez a paz mundial, quando ele dominou o mundo, né, entre aspas, seria isso no começo, no caso. Shiki no Kyojin, quando derrotar os titãs. Como Durarara tem aquele negócio de ser um slice of life, fica mais complicado.
E o autor gosta muito de, de encher de personagem, como ele já tinha feito com Bacano. E com isso a história ficou muito grande, com muitos personagens desnecessários. E o terceiro, a terceira temporada especificamente e a quarta foram muito fracas. Sei lá, não sei mais o que dizer, basicamente isso. Eu acho que Durarara não precisava ser tão grande. Se você ver só a primeira temporada, eu acho que já tem basicamente começo, meio e fim, tão claro quanto, tão fechado quanto o da última temporada. Acho que são 5 ou são 4, alguma coisa assim. E fez o anime perder a qualidade com o passar dos episódios, das temporadas. Não está bom agora pra eu poder falar Sim, ou ele não tá ficou, tá bom, tá Então, bom. Então, em relação a Durarara, eu gosto bastante de Durarara, eu gosto muito. Eu realmente também. entendo que alguns episódios ficam mais fracos. Eu não acho que ele fica. Que a relação da qualidade de Durarara é tipo uma ladeira. Eu acho que assim, a primeira temporada é muito boa. A segunda dá uma queda bem grande de qualidade, apesar do final da segunda ser bom. Eu acho que a terceira e a quarta eles voltam a subir e se manter numa qualidade boa, porém eu acho que a reta final da quarta estraga um pouco. Eu acho que os últimos personagens que foram acrescentados, eles de fato foram um pouco vazios e não teve o desenvolvimento necessário. A última safra boa, digamos assim, eu acho que foi a do Akabayashi. Quem assiste sabe quem é o Akabayashi. Eu acho que a última safra de personagens bons foram as que vieram junto com ele. Eu acho que depois disso caiu de qualidade. Eu acho que o vilão final é completamente tosco. E a melhor parte do final, ou melhor, a única parte boa do final, é de fato o confronto final entre o Isaiah e o Shizu. Então, tipo, no caso de Durarara, eu acho que é parecido com Shingeki, onde a culpa é muito temática. Porque a primeira temporada de Durarara, ela tem lá o ciclo temático dela, a ideia dela que tá sendo trabalhada. E Mas no depois que caso acaba de o Shingeki é o primeiro... autor mesmo, tá ligado? Não, sim, mas sempre vai ser o autor, né? Quem mais se escreve essa história. Mas, tipo, o fato é que como eles estão trabalhando dentro desses temas, com esse número até que limitado de personagens, você tem uma ideia mais concisa. Só que quando a história continua, ela tá muito trabalhando com lore, com o que acontece se esse personagem, ou o passado desse personagem, ou sei lá, introduzindo coisa nova e trabalhando coisa antiga, mas eles não estão necessariamente amarrando aquilo de imediato com nenhuma ideia apresentada antes. E eu sinto que a última temporada de Urarara meio que ela tenta falar, pô, mano, mas vamos lembrar que essa é uma história sobre esses seres sobrenaturais e esse cara louco que é o Isaiah e como que eles... e a relação deles com a feição e etc. E eu acho que as temporadas do meio elas são bem fraquinhas nisso e por isso elas sentem muito um alongamento, porque elas não são tão concisas e elas basicamente se seguram muito em explorar passado de personagem e introduzir novos conceitos, mas não necessariamente lidando eles com a primeira temporada de maneira direta.